Lei Geral de Proteção de Dados. Como a LGPD vai afetar o seu negócio digital? Meu nome é Fernando Galli e no vídeo de hoje eu vou falar os impactos da LGPD na visão de dados nos seus negócios digitais e nas grandes empresas. Quando a gente fala de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um termo jurídico, é ter a necessidade de contratar um advogado, arrumar algumas documentações da nossa empresa e até mesmo alguns grandes vazamentos que vêm acontecendo nos últimos meses. Talvez pudéssemos até chamar a Lei Geral de Proteção de Dados de Lei Geral de Publicação de Dados, mesmo porque foram grandes órgãos e grandes empresas que fizeram esse tipo de exposição. Quando a gente vai tratar disso, é claro que o jurídico é uma parte extremamente importante. Ele precisa proteger a empresa, consolidar algumas coisas, fechar algumas pontas e fazer com que aquilo ali tenha termos legais para que a lei seja aplicada de uma maneira igual. Porém, o jurídico não vai ter competência na execução do processo. Pense bem, imagine que você tem uma grande empresa e essa grande empresa tem centenas de pessoas que têm acesso a bancos de dados. Como que você vai fazer a estruturação e a liberação de acesso, dependendo de qual dado cada pessoa pode ver, né? Ou até mesmo como você vai fazer na sua agência digital em relação a você liberar acesso para um gestor de tráfego ou para você ter um analista ali dentro, até onde vai cada uma das liberações, né, das permissões. Então acho que a gente vai começar a entrar num cenário muito delicado. Vou dividir aqui em dois pontos. O primeiro eu acho que são as agências digitais no mercado digital. Se a gente for pensar, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela quer simplesmente que você fale para o cliente quais são os dados que você tem, por quanto tempo você vai ter aquele dado dentro da sua base e com quais parceiros comerciais você vai compartilhar esses dados. Então imagine que você tem uma agência de marketing digital e você faça algumas campanhas de Facebook Ads, Google Ads, você pode ter ali algum gestor de tráfego, você vai ter mais algumas situações do Google Drive, enfim. Você está lidando, na grande maioria, com grandes ferramentas. Então, essas empresas já estão preparadas, mesmo porque elas são de fora, né? Elas já têm essas leis muito bem aplicadas lá fora. Então, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, isso já está muito mais avançado. Mas aqui, a gente ainda não está. Então, as agências digitais ainda vai ter essa facilidade por estar trabalhando com ferramentas que já se preocupam com isso. Porém, a gente vai precisar pensar muito bem em como liberar o acesso. Por exemplo, o que são dados sensíveis dos seus clientes? Os dados sensíveis são nome, CPF, cartão de crédito, aqueles dados em que, se você olhar ele isoladamente, ele pode identificar uma pessoa, tá? Então, por exemplo, Fernando Galli, vai identificar eu, o meu CPF vai me identificar. Agora, se você colocar, por exemplo, um endereço, não identifica. Sem um número, por exemplo, né? É claro que se for uma casa e você colocar um endereço, aí vai especificar aquela família. Mas você não vai especificar. Então esses dados sensíveis vão ser ainda mais difíceis de ser tratados. Por exemplo, os dados sensíveis geralmente vai estar dentro da sua base do Hotmart ou Eduz, que é onde entra aquele primeiro momento o cliente com um pagamento. Mesmo porque o Facebook e essas grandes plataformas, eles identificam o cliente, mas por um perfil, sem dado sensível. Já após a compra você tem. Como que você vai cuidar disso? Quem que vai ter acesso? Como que você desenvolve um relatório para que isso não esteja na mão de qualquer pessoa? Será que você vai precisar ter uma pessoa específica para lidar com dados sensíveis dentro da sua empresa? Esses são pontos que ainda são meio nebulosos, tanto para quem já aplicou e tanto para quem ainda quer aplicar, mesmo porque isso é muito novo, a lei toda hora está sendo postergada e ainda não teve uma definição concreta. Mas eu acho que você precisa começar a pensar não em como criar um script ou documentar e ter um documento de advogado, mas sim como você vai fazer a gestão dos dados dentro do seu negócio. Quem vai ter acesso a essa base? Será que você vai ter que ter uma pessoa especial, um contrato especial, para que caso algo vaze, aquela pessoa é responsável?
Não estou falando do DPO, que é o cara que é responsável por esse negócio da LGPD dentro da sua empresa. Eu estou falando das pessoas mesmo. Aquele cara que vai desenvolver um dashboard de acompanhamento de venda, aquele cara que vai ligar para o seu cliente para tentar converter caso ele gere um boleto e quebre. Então essas pessoas vão precisar ter um acesso muito detalhado e muito controlado. Porque logo as pessoas podem se sentir afetadas e fazer uma denúncia contra a sua empresa que leva ela à falência, porque a multa não vai ser nem um pouco barata. Existem multas que passam de 50 milhões de reais. É óbvio que a sua pequena empresa não. Mas se você tem um faturamento aí de 100 milhões ao ano, grandes empresas, grandes agências que talvez tenham muitas contas, podem sofrer com esse problema. E não é porque está dividindo a responsabilidade com grandes empresas como Google e Facebook que vai estar isento. A menor empresa, que é a ponta, é onde o dado cai ali, o final, onde está mais próximo com o cliente, é onde vão ser os maiores problemas. Então, se você é dono de uma agência, tome muito cuidado. Comece a pensar não na documentação, não no juridiquês, mas sim em como vai ser feito a gestão mesmo da planilha, do e-mail, da informação, do WhatsApp, da mensagem e do Instagram, tá bom? Toma muito cuidado porque esse assunto ele vai explodir, uma hora ele vai explodir. Então comece a pensar na parte lógica, na distribuição ali dentro da sua empresa, com planilha, com pessoa, com cultura, tá? E o segundo ponto, que eu acho que é um pouco mais distante, mas eu acho que é muito legal a gente observar para entender, são as grandes empresas. Imagine empresas gigantes que têm bancos de dados gigantes. Como que vai fazer essa estruturação? Como que as empresas estão caminhando para serem data-driven, ou seja, ter uma cultura voltada a dados, que é desde o RH o departamento de alta performance, tendo acesso a dado, como que você vai explicar para o seu funcionário que um simples nome enviado num e-mail pode gerar um vazamento? Então como que você vai estruturar os data lakes ou os data warehouse com níveis de acessos muito bem definidos a ponto que os contratos de trabalho já estejam prevendo os bancos de dados em que os funcionários terão acesso? Você consegue entender o grau de dificuldade de implantação que isso vai exigir? Então, é óbvio que uma grande empresa ela tem uma gestão muito mais complexa, mas uma grande empresa e uma pequena empresa vai ter que se adequar à mesma lei. Então, entender como você vai fazer a gestão de dados, gestão de planilha, acabar com alguns costumes de dar um simples Ctrl+C, Ctrl+V no CPF e mandar por WhatsApp, vai precisar acabar. Então você precisa entender muito bem o que é a LGPD, não na parte jurídica, mas começa a pensar na parte técnica. Eu tenho certeza absoluta que a sua página já tem aquele termo bem bonitinho, já tem um cookie bem definido, talvez foi até um Ctrl+C, Ctrl+V de alguma outra página, e não vai ter problema nenhum. Ele vai se adequar. O problema é a lógica, o processo, como você vai fazer isso de forma prática. Então, toma muito cuidado, começa a se atentar o que é dado sensível e qual é o caminho em que ele faz dentro da sua empresa. As pessoas anexam planilhas dentro de e-mail e esse é um costume que vai precisar acabar. E esse é um pequeno exemplo, beleza? Então, começa a pensar como que os arquivos andam dentro das suas bases e como isso está acontecendo para que você já se antecipe nos bons costumes e nas boas maneiras, porque isso vai ser cobrado e isso pode sair caro, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de como a gente pode aplicar isso de uma maneira muito mais simples e mais efetiva, deixa aqui nos comentários. E se você tiver alguma dúvida e precisar de alguma ajuda de como transformar a sua empresa em data-driven, me manda uma mensagem, quem sabe eu posso te ajudar, beleza? Toma muito cuidado, a LGPD vem vindo por aí, pare de pensar na parte jurídica, pense na parte execução, beleza? Como que as planilhas vão se movimentar dentro da sua empresa e com qual funcionário. Espero ter te ajudado, gerado um questionamento. Tamo junto, falou, valeu.